Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso empatou em 1-1 com o Bahia no estádio Newton Santos no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. A segunda partida será realizada na quarta-feira da semana que vem em Salvador. O Botafogo tem que melhorar muito visando o próximo jogo do Campeonato Brasileiro e, claro, o jogo da volta na Fonte Nova. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, aquela análise pós-jogo. Pois é, pessoal, o Botafogo começou com uma postura muito interessante, amassando o Bahia no início do jogo, até abrir o placar com Carlos Alberto. Depois o que se viu foi uma equipe treinada por Rogério Ceni dominando as ações, tocando a bola de pé em pé, até que a equipe baiana conseguiu empatar já no fim da primeira etapa. No segundo tempo, o Botafogo voltou com uma postura um pouco melhor, mas não foi o suficiente para sair vencedor da nossa casa. Atenção total, porque o confronto está aberto, mas o Botafogo, como eu já disse, vai precisar melhorar muito para voltar com a classificação da capital do estado da Bahia. Pois bem, o Botafogo entrou em campo com John no gol, Damian Soares na lateral direita, na zaga o Bastos ao lado do Alexander Barbosa e na lateral esquerda o Cuiabano. Tivemos Gregory, Marlon Freitas e Savarino, Luiz Henrique e Igor Jesus e a surpresa na escalação, Carlos Alberto. E o Botafogo, com uma postura muito legal, amassou o Bahia no início do jogo até o Carlos Alberto abrir o placar. A equipe de Rogério Ceni marcava até com uma linha de 5 no meio-campo, mas quando o Botafogo, com inventividade, tranquilidade e organização, conseguia passar dessa linha, o Bahia tinha uma outra linha de 4 defensores. Dificuldade para eles no sistema defensivo, e o Botafogo conseguia finalizar, conseguia levar perigo ao goleiro adversário. Até que depois de um tiro de meta cobrado pelo John, lá pelo lado esquerdo, disputa de bola por parte do Cuiabano e depois por parte de um meio-campista do Fogão, o Savarino, trabalhando como um meia central naquele momento, ficou com a pelota, conseguiu abrir bem para o Damian Soares e tínhamos apenas a linha de 4 defensores do Bahia. O Damian cruzou muito bem, o Igor Jesus atraiu o lateral adversário, mesmo marcado, cabeceou, rebote dado pelo goleiro, e porque o lateral foi acompanhar o nosso centroavante, o Carlos Alberto, pelo lado esquerdo, conseguiu fazer 1-0 Botafogo. Ótimo indício para a nossa torcida, muita gente esperando então que o Botafogo continuasse em cima do adversário, jogo de Copa na nossa casa, com o Botafogo com aquela postura agradável aos olhos do torcedor e o Bahia esperando as nossas ações ofensivas. Talvez mais pra frente o jogo pudesse ficar equilibrado. O Bahia é um time que gosta de jogar também, mas logo depois do gol do Botafogo, o nosso time recuou, baixou o bloco e marcou muito mal contra uma equipe tecnicamente muito forte. Ao contrário de outros times que vão ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, o Bahia não joga de forma reativa ou joga na transição rápida. Mesmo com o Biel em campo ontem, o Bahia trabalhou com construção, aproximação. Essa é a característica do time do Rogério Ceni. E eles tinham jogadores como Jean Lucas, Caio Alexandre, Cauli, Everton Ribeiro, próprio Tassiano, que é técnico, também fez uma função mais tática, isso foi dito até pelo próprio Rogério Ceni. O Biel é um jogador de velocidade, mas ontem não atacou tanto dessa maneira, porque a característica principal do time do Rogério Ceni é a construção com aproximação, com muita movimentação. Se o Botafogo deixou de atacar o Bahia depois do primeiro gol, resolveu baixar o bloco, pelo menos teria que se organizar na marcação com bloco baixo. Não foi o que aconteceu. O Botafogo foi envolvido na maior parte do tempo e o técnico Arthur Jorge precisa ver isso. Um ponto importantíssimo: os meias diferenciados dos adversários vêm fazendo realmente muitas jogadas importantes contra o Botafogo sem serem incomodados. O Lucas pelo São Paulo, e eu falei aqui naquele vídeo pré-jogo, antes da minha viagem, galera, ainda estou em Portugal, ainda vou retornar à Espanha, então tá difícil fazer vídeo todo dia, fazer live também, mas espero aparecer aqui mais vezes. Antes da minha viagem eu fiz o vídeo pré-jogo, a live pré-jogo,
para São Paulo e Botafogo. Eu falei sobre o Lucas, e o Lucas construiu muito bem a jogada do segundo gol marcado pelo Ferreirinha. Contra o Cruzeiro, o Matheus Pereira, meia qualificadíssimo, muito diferente, desfilou em campo sem ser incomodado pela marcação do Botafogo. A marcação do Botafogo não encontrava o camisa 10 do Cruzeiro. E ontem, Everton Ribeiro flutuou, deitou e rolou no nosso meio-campo. O Cauli também jogou bem. O Botafogo está com essa dificuldade. É por isso que eu peço para as pessoas não confundirem quando eu chego aqui e falo que o grande problema da derrota anterior não foi o Lucas Alter, por exemplo. Não gosto de individualizar culpa, porque o problema é muito maior. O treinador tem que ver um problema grave que o Botafogo tem hoje na marcação. Ontem não tinha Lucas Alter em campo, e se tivesse, muita gente ia culpar o zagueiro pelo buraco na defesa do Botafogo, no gol de cabeça marcado pelo Cauli. Só que não tinha Alter em campo, para que a galera pudesse observar que o Botafogo tem um problema crônico de marcação hoje. De uns jogos pra cá, na verdade, o Botafogo que marcava bem até pouco tempo. Vou repetir, estava atacando, continuasse atacando. Poderia fazer 2, 3, mas o Bahia é um time técnico qualificado, teria que ter cuidado, sim. Mas tínhamos que aproveitar que o Bahia não é um time de transição rápida. Dificilmente o Bahia pegaria o Botafogo em contra-ataque rápido, surpreendendo a nossa defesa. Um outro problema do Botafogo ontem, encaixes individuais. No primeiro tempo, o Botafogo resolveu encaixar a marcação individual. O Marlon não encontrava o Everton. O Cauli não era encontrado por outro jogador do Botafogo. O Bastos perseguia o Biel até longe da área. E nessa, os jogadores do Bahia, tecnicamente muito bons, iam manipulando a nossa defesa. Iam mexendo nas peças, joguinho de xadrez com qualidade técnica. Tiveram uma chance clara, uma defesa muito boa do John, mas mais do que as chances claras, o Bahia incomodava e mostrava que a qualquer momento poderia empatar. E o Botafogo aproveitava muito pouco também para fazer transição. O Luiz Henrique pelo lado direito ia bem, o Rogério Ceni falou, é difícil parar o Luiz Henrique no 1 contra 1, até no 2 contra 1. Por isso, por vezes, nós vimos 3 contra o Luiz Henrique. Por dentro, o Savarino não estava encontrando o jogo. O Igor Jesus sustentava lá na frente quando a bola chegava. O Savarino não estava encontrando o jogo por dentro. O Marlon estava muito mal na partida. O Luiz Henrique às vezes ficava encaixotado, não conseguia dar sequência, e o Carlos Alberto, por mais que tenha feito gol e levado perigo em outras ações contra o Bahia na zona ofensiva, ainda estava voltando. Era a primeira partida do Carlos Alberto, depois de muito tempo com a nossa camisa, depois de muito tempo no futebol competitivo como é o futebol brasileiro, então ele já cansou. Ele não conseguia fazer a recomposição nem se enquadrar na marcação da melhor maneira. Se o Marlon não encaixava, se o Carlos Alberto não encaixava, se o Savarino não encontrava por dentro o jogo, tampouco marcação, o Botafogo tinha problemas e a nossa defesa era manipulada, como eu já disse aqui. Até que no final da primeira etapa o Bahia tocou pra lá, tocou pra cá, o Barbosa saiu, deu um carrinho no vazio, não viu nada, o lado esquerdo da nossa defesa estava aberto, o Cuiabano foi muito prejudicado pela falta de entendimento do Carlos Alberto no jogo. Cruzamento, Cauli entrou sozinho num buraco deixado pela nossa defesa e fez o gol de cabeça. O Gregory, que eu gosto muito, estava saindo da área e naquele lado ali saiu o gol do Cauli. Não estou falando que a culpa do gol é do Gregory, porque a culpa é do sistema defensivo e do treinador Arthur Jorge, que estava vendo acontecer toda a situação e não conseguia passar para os jogadores uma organização melhor, embora seja difícil durante a partida ali na beira do campo. Veio o segundo tempo e eu vi muita gente reclamando da entrada do Cauê. O Botafogo tem peças que estão chegando, Matheus Martins, Almada, mas por enquanto o elenco é esse. Muita gente reclamou do Cauê, que não produziu ofensivamente, que o Botafogo não mudaria o jogo. Só que mais do que produzir ofensivamente pela esquerda, o Botafogo precisaria terminar, teria que parar com um problema por ali na marcação. E o Bahia, que jogava muito por aquele setor no primeiro tempo, praticamente não agrediu o Botafogo quando o Cauê entrou por ali. O Botafogo foi melhor no segundo tempo, o Cauê com a bola foi muito mal, mas taticamente foi importante, porque o Botafogo teve então 2 linhas de 4, parou de perseguir individualmente, ficou mais com a bola na segunda etapa. O Botafogo teve John, o Damian Soares, os 2 zagueiros, Bastos, Barbosa e Cuiabano. Aí sim, Luiz Henrique, Gregory, Marlon e Cauê, Savarino e Igor Jesus. Um 4-4-2 e o Glorioso conseguiu ter mais as ações. Depois tivemos o Tiquinho Soares
entrando no jogo no lugar do Savarino, 4-4-2 com 2 centroavantes. O Tiquinho fez bem o pivô para o Igor Jesus finalizar e uma baita defesa do goleiro do Bahia. Infelizmente, a bola não entrou. Troca de volantes, entraram Alan e Tietê no lugar de Gregory e Marlon Freitas. E o Alan entrou bem mais uma vez. O Alan, fisicamente bem, vai ser titular desse time. Ele é muito diferente, como eu vinha dizendo aqui no canal Fabiano Bandeira. E o Bahia, ó, no segundo tempo, parou de atacar o Botafogo praticamente. Controlou mais o jogo com a bola no campo de defesa, esperou um pouco mais o Glorioso e fez questão de fechar, como estava tentando fechar no primeiro tempo antes do gol do Botafogo. Só que aí estava 1-1, o Botafogo já tinha toda a dificuldade, até mental da partida mesmo, muito difícil, não conseguia progredir de forma organizada para fazer o segundo gol. Então o Bahia estava dentro do jogo, confortável defensivamente, esperando uma brecha, colocando Rafael Ratão, colocando alguns jogadores para tentar incomodar o nosso sistema defensivo. Não foi o que aconteceu, defensivamente o Botafogo não sofreu mais. Só que ofensivamente o Botafogo produziu pouquíssimo, um jogo pobre do Botafogo em termos ofensivos. Atenção, hein, Glorioso, 1 gol marcado nos últimos 2 jogos no estádio Newton Santos. Isso tem que melhorar. Gostei da partida do Igor Jesus, gostei da partida do Alan, o Luiz Henrique também tentando progredir. O Botafogo tem de onde tirar. Puxa, Fabiano, mas na semana que vem ainda não vai ter o Matheus Martins. Dependemos também do Almada sair das Olimpíadas. Argentina e França vão jogar na sexta-feira. Galera, com o elenco que o Botafogo tem hoje, dá para jogar contra o Bahia na Fonte Nova e sair classificado desde que o Arthur Jorge faça um trabalho melhor do que nos últimos 2 jogos e que a equipe entenda exatamente o que é para fazer. O Botafogo teve muita dificuldade na marcação contra o Cruzeiro e muita dificuldade na marcação no primeiro tempo contra o Bahia. O Botafogo precisa melhorar coletivamente. O individual, muitas vezes, na maioria delas, na verdade, é potencializado pelo coletivo. E o Botafogo, sem a bola, está tendo ações tenebrosas. Isso precisa ser visto logo. O coletivo do Botafogo precisa melhorar. Estamos muito juntos, saudações alvinegras, aquele abraço aqui direto da Ilha da Madeira, em Portugal. Valeu, fui, fogo!